Estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã os promotores de justiça Biraci Rocha. Doutor Biraci, bom dia. Bom dia. E o doutor Eliardo Cabral. Bom dia, doutor Eliardo. Bom dia. Bom, eu queria começar aqui pelo doutor Biraci perguntando se o senhor acredita, doutor Biraci, que a Polícia Civil conclui realmente o inquérito no caso Fernanda Lages amanhã, quando completa 2 meses da morte da estudante. Bem, eu acho que é tempo suficiente para que a polícia conclua os seus trabalhos. Então, o que nós temos notícia é de que o relatório já está praticamente feito pelo delegado que preside o inquérito, esperando tão só o resultado de alguns exames que foram mandados para Paraíba, que parece que chegariam hoje. Enfim, ele teria então o tempo hábil para concluir os seus trabalhos e remeter ao Ministério Público. Eu tenho informação de que esses exames já chegaram ontem, né, com o perito Antônio Nunes, que teria ido à Paraíba pegar os exames. O senhor acha então que todas as investigações já foram esgotadas? O senhor acredita que a polícia vai apresentar culpados para esse crime, doutor Biraci? Nós esperamos que sim, né? Eu acredito que haja pelo menos a possibilidade de que algumas pessoas que fizeram esses exames possam dar positivo, pelo menos para uma pessoa, ou enfim, que a polícia possa colocar alguém na cena do crime. Se conseguir colocar, isso de certa forma fica muito mais fácil a investigação. Para o Ministério Público é claro isso. De que alguém que alguém esteve lá na cena do crime, é isso com certeza. 2 pessoas, pelo menos, nós trabalhamos firmemente com essa hipótese desde o início, quando começamos a acompanhar as investigações na Polícia Civil. Doutor Eliardo, bom dia. O senhor deu uma entrevista ao jornal O Dia de hoje e o senhor diz na entrevista que o deputado federal Marcelo Castro teria tentado intimidar as investigações. O senhor confirma essa informação? Confirmo, eu não poderia dizer o contrário, porque o que é do domínio público não precisa nem provas. Então, hoje, no Piauí, já é público e notório as façanhas do deputado Marcelo Castro quando se toca nesse fato. Desde o primeiro momento, ele se insurgiu contra um determinado jornalista e, por fim, ele vem praticando atos sucessivamente no sentido de criar obstáculo, embaraçar essas investigações e não se sabe muito bem a que pretexto. O que se tem convicção é de que ele está fazendo e já é do domínio público, insisto nesse ponto. Não venho querer questionar, pois que prova isso, prova aquilo, porque o que é público e notório não depende de provas. O senhor já falou com ele depois do início dessa investigação? Ele já tentou procurá-lo? Quem? O deputado Marcelo Castro? Nunca privei do relacionamento dele, porque eu sou pobre. E o senhor acha que ele teria condições de atrapalhar essas investigações ou de tentar inibir esse processo de investigação? Tanto tem, não teria, mas tem comprovadamente que fez. Fez de que forma, doutor Eliardo? Na mídia, com uma arrogância intimidatória, no sentido de inibir de saída a imprensa e depois enviando recado para promotor de justiça, como se promotor de justiça, nos dias de hoje, tivesse medo de coronelismo. E por que o senhor acha que ele fez isso? Por isso que eu estou dizendo, resta saber a que pretexto, a quem ele pretende proteger com essas atitudes. Quando o senhor fala em proteção, o senhor poderia estar se referindo ao sobrinho dele, ao engenheiro Givago Castro? Eu não gostaria de citar a pessoa A ou B, mas certamente ele não faria isso a troco de nada. Salta aos olhos, é bem evidente que ele está fazendo com o propósito de beneficiar alguém. Quando ele deu entrevistas na televisão, inclusive, ele falou sobre isso, né? Defendendo o sobrinho, que naquele momento estava sendo vítima, segundo o deputado, de boatos maldosos, no caso Fernanda Lages. Defendendo, eu não quero discordar, ser grosseiro e estar discordando, mas uma coisa é certa. Mais do que defendendo, ele cometeu um grande equívoco, foi partir para o ataque, naquela velha, muito surrada tática de que o ataque é a melhor defesa. Isso não é verdade. No processo crime, na investigação criminal, isso não funciona. Pode ser que funcione dentro dos campos de futebol, nós não estamos jogando bola. Doutor Eliardo, por que o senhor e o doutor Biraci resolveram iniciar essa fase de depoimentos, de ouvir lá no Ministério Público pessoas ligadas ao engenheiro Givago, como foi o caso da namorada dele e da mãe? Motivados por uma forte desilusão. Começamos a sentir que, da parte da Secretaria de Segurança Pública, não viria algo satisfatório no que diz a respeito ao resultado da investigação. Então, como
verificamos que não seria feita a investigação como se deve fazer, passamos a nós mesmos investigar. Mas por que ele? Como ele? Porque as pessoas ligadas ao engenheiro Givago Castro. Mas porque aí é seguir o razoável, a lógica elementar até. Não teríamos nada que ir na contramão. Nós temos que ir vamos dizer, uma seara, onde você pode encontrar o que você está pretendendo. Por exemplo, se você procura alguém que está no Piauí, não tem nada que ir para o Maranhão. Se eu procuro alguém no Tocantins, Fernando da Laje, não tem nada que ir atrás de pessoas que não tem nada a ver. Tem que ser com alguém que está ligado mesmo ao caso. E ele, Givago Castro, vai ser ouvido por vocês, o Ministério Público, ainda essa semana? Se houver tempo hábil, nós temos uma série de atividades que nós estamos trabalhando, e verdadeiramente trabalhando mesmo. E trabalhando, nós estamos aqui agora porque atendendo o honroso convite seu, em atenção ao povo do Piauí, nós não viemos aqui para insultar ninguém, para causar polêmica gratuitamente, para acusar em estúdio de televisão. Nós não militamos em estúdio de televisão, nós militamos no plenário do júri. Somos promotores do júri. Agora, aqui temos um dever e, ao mesmo tempo, um direito, mas é muito mais um dever de vir trazer informações ao povo que está aí, de alguma forma, chateado. Esse povo está todo chateado, como nós também estamos, diante das bravatas e diante das ofensas gratuitas, ataques aos promotores, como se fôssemos nos intimidar com acusações vãs e algo sem fundamento. Quer dizer que o engenheiro Givago e outras pessoas também podem ser ouvidas ainda essa semana, doutor Liardo? Essa semana é de trabalho assim, bastante intenso, até porque nós já estamos na reta final, eu vejo dessa maneira, já para nós é até um prazer estar terminando esse trabalho dessa investigação, chegando ao resultado que o povo todo está esperando. Então, eu gostaria muito mesmo, vou conversar com o doutor Bias, se tiver essa possibilidade, muito, e até sexta-feira a gente já está fornecendo os dados necessários à Procuradora-Geral de Justiça, que, por sua vez, se entender por bem, ela divulga. Eu estou pensando que esse caso é como aquela velha e surrada máxima de que o pênalti é tão importante que deveria ser cobrado, batido pelo presidente do clube. Alguém disse isso, eu não me recordo o nome. Se fosse pela Secretaria de Segurança, caso eles tivessem aproveitado essa honrosa oportunidade, eu entendo que o secretário, que seria a pessoa autorizada a divulgar os nomes, porque o caso é tão importante. No nosso caso, nós vamos entregar. O Ministério Público denuncie. Por isso que nós ficamos até agora aguardando, para não tirar deles essa honra e que seria até, quem sabe, um prazer deles chegarem numa entrevista coletiva e entregar o seu excelente secretário de Segurança Pública para divulgar para o Piauí inteiro os nomes dos assassinos da Fernando da Laje. Não quiseram essa oportunidade, nós viemos o tempo todo dando essa oportunidade, façam vocês, digam os nomes, indiciem os homens. Não quiseram. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou conversar ainda mais um pouco com o doutor Biraci Rocha, não temos pretensão de exibicionismo, por isso nós não vamos tomar iniciativa de dizer os nomes assim de público, que o povo está aguardando. Nós vamos passar para a Procuradora-Geral, o subprocurador, doutora Zélia e doutor Alípio, respectivamente, e que, por sua vez, eu creio que eles estarão divulgando os nomes desses assassinos. Doutor Biraci, o senhor, quando o doutor Liardo diz os nomes dos assassinos, quantas pessoas devem ser denunciadas pelo Ministério Público nesse caso? Vocês já têm esses nomes? Bem, isso ainda está sendo objeto de uma investigação por parte também do Ministério Público, ou seja, na verdade, o que nós estamos fazendo não é uma investigação paralela. Nós estamos checando alguns pontos que, a nosso sentir, ficaram obscuros na investigação policial. Então, na medida que a polícia não exaure todas as possibilidades de um determinado caminho, ele dá ao Ministério Público a possibilidade de exaurir essa possibilidade. E é razoável, até é uma responsabilidade, inclusive, do Ministério Público, e age com muita responsabilidade, assim, no sentido de quando nós fazemos isso, exaurindo todas as possibilidades, nós estamos agindo aí, essa é a tradução de muita responsabilidade no nosso trabalho, porque você não pode nem apontar, nem excluir nomes, se você não fizer um trabalho no sentido de
de que todas essas possibilidades sejam exauridas. Por isso que o Ministério Público está checando alguns pontos que entendemos que foram obscuros na investigação. O Ministério Público chegou a ser contestado aqui na sexta-feira. Eu estive aqui, doutor Eliardo, na quinta-feira com o delegado Antônio Carlos do Cacai, que defende o engenheiro Givago Castro, advogado, desculpa, e ele dizia que o Ministério Público não tem constitucionalmente deveres de estar nessa investigação. Bem, eu acho que o advogado se equivoca quando fala isso. Eu acho que o artigo 129, inciso 1, a melhor tradução do ponto de vista hermenêutico desse artigo é que o Ministério Público efetivamente tem, se ele tem o poder exclusivo da ação penal, é porque se ele tem o fim, a Constituição dá o meio, que ela não pode dar o fim sem dar o meio. Eu não posso ter exclusividade na ação penal se eu não tiver o poder paralelo investigatório. Então, essa questão de que a Polícia Civil ela tem a exclusividade da investigação criminal, isso... Vocês estão tranquilos com relação a isso? Não tenha nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Nós sabemos, temos consciência do ponto de vista legal de tudo aquilo que estamos fazendo. Nós temos a base legal, a Constituição da República e a nossa lei orgânica. E é bom dizer aqui, veja como o negócio é interessante. O Supremo Tribunal Federal acabou de julgar um habeas corpus exatamente no tema e deu o acórdão dizendo, é uma decisão do Supremo, a instância maior, mais alta do Brasil, que o Ministério Público tem efetivamente legítimo, de forma legítima e legal, essa autoridade e o poder para investigar. O Supremo deu a ordem. Por aí, você, numa lógica elementar, se pode dizer que o renomado advogado que veio defender aqui, não se sabe bem a quem, porque não tem acusação formada, falou bobagem. Por falar em advogado, um outro advogado, Nazareno Tec, também seria do empresário Givago Castro, disse aqui na TV Cidade Verde que se o senhor tiver provas contra o cliente dele, ele sai do caso e chamou para o senhor para o debate. Para o debate. Eu aceito para o debate, eu aceito o debate com o advogado, só que primeiro, é bom que ele fique sabendo, primeiro eu quero receber um dossiê que está sendo feito lá na Paraíba, onde ele foi delegado de polícia. Quando o dossiê chegar, eu virei para o debate trazendo o dossiê. Contra quem? Não diria contra quem, eu estou dizendo, eu estou esperando chegar o dossiê, quando o dossiê chegar, que já está sendo feito lá, aí viremos ao debate. Eu só aceito o debate. Aí eu aceito o debate. Só para a gente terminar, eu queria saber sobre o depoimento da mãe do empresário Givago e da namorada. Foram satisfatórios para o Ministério Público? Bem, nós achamos que sim. Foi um depoimento de 3h30. Exaurimos todas as possibilidades que entendíamos serem necessárias para que o Ministério Público pudesse ter, através das informações passadas pela mãe do engenheiro, todas as informações a respeito daquilo que nós queríamos. E, aos olhos do Ministério Público, foi razoável. Confirmou o álibi do engenheiro, que é apresentado pela polícia, de que as duas estavam com ele na noite que a Fernanda foi encontrada morta? Bem, eu não diria que a questão não é de confirmação ou não de álibi. Há alguns pontos. Uma investigação ela não se faz só com um depoimento. A investigação é todo um conjunto de elementos que você vai formatando até ir se afunilando e chegar a um ponto que você quer chegar. Então, independentemente disso, de questão de álibi, nós não vamos... Mas ajudou a esclarecer muitos pontos para o Ministério Público. Eu acho que para o Ministério Público, alguns pontos foram satisfatórios. Álibi, nesse caso, para o nosso entendimento, virou fogo em relação a esse cidadão, virou fogo que não queima, uma luz que não ilumina. Por quê, doutor? Porque nunca se cogitou desse senhor estar na cena do crime. Consequentemente, ele podia estar dormindo aqui em Recife, Fortaleza, qualquer lugar. Mas o senhor acha que ele vai ser denunciado? Não posso afirmar isso agora, porque dentro da linha de coerência e de responsabilidade que nós estamos adotando desde o início, seria, nesse momento agora, jogar tudo para o alto. E nós não vamos, de nenhuma forma, abrir mão dessa coerência, desse respeito que temos, primeiro por nós mesmos, pela nossa instituição, pelas famílias, pelo povo do Piauí. Não há necessidade de cometer tamanho desatino.